bem-vindos ao Podfacts. Nós estamos hoje no 7º episódio da 3ª temporada. Você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se você já assistiu os outros episódios. É um prazer falar com você e eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, todas as vezes, a nossa casa. A gente está de casa nova, uma casa muito chique, né? Então essa casa aqui tem nos recebido com maior excelência, a Ana Paula. Agradeço a vida dela. A Ana Paula é uma grande amiga, toda a família dela, já somos conectados há bastante tempo. E ela está nos servindo aqui, nos prestigiando com o estúdio aqui na Chique Viagens. Você que não conhece a Chique Viagens e deseja viajar para qualquer lugar do mundo, aqui é o lugar. Com mais de 25 anos de história, inclusive se você não assistiu o podcast da Ana, volta lá e assiste porque está muito legal. E siga a Chique Viagem nas redes sociais. Agora eu quero falar de outra coisa importante para você que quer destravar, quer viajar: inglês. O inglês é muito importante, eu estou aprendendo cada vez mais e o inglês é com a Level Up. A Level Up você consegue fazer de forma online em qualquer lugar do mundo. Então a Level Up é uma plataforma online que você pode destravar no seu inglês em 18 meses. Quer saber mais da Level Up? Siga eles aqui embaixo com o nosso irmão Lucas aí. Agora vamos falar da Eco Brasil. A Eco Brasil é uma parceira nossa de motos elétricas, scooter. Está presente aqui na nossa rua, na 33, né? E eles têm o melhor preço da região, a melhor empresa do Brasil está presente. E a Eco Brasil tem um diferencial que é importante falar com vocês, que é a manutenção. A Eco Brasil é a única empresa de scooter que tem manutenção. Então você não fica na mão na hora de fazer a manutenção da sua moto, tá? Então siga a Eco Brasil, presente em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Agora vamos lá, o melhor que a Gabi gosta: Pizzaria Di Blasi, a melhor pizzaria de todas. Está presente no Brasil inteiro, uma franquia de sucesso. Então você quer pizza? Todos os dias no aplicativo da Di Blasi tem desconto. Na nossa terça-feira lá, a nossa pizza você consegue... Comprando uma pizza, você ganha uma pizza doce de 25 centímetros de graça. Então, segunda-feira tem promoção, todos os dias. Baixe agora o aplicativo de Blasi e não perca. Podemos esquecer. Agradecer muito aqui, ó, esse microfone da Tomate, esses tripés, top celular, que tem uma infinidade de coisa. O nosso convidado de hoje conhece o Caio. Caio, meu irmão, há mais de 10 anos aí que eu trabalho, que ele nos apoia na RedeFax, no VRFax, no BMFax. Então o Caio é um querido. Um abraço aí pro filhão dele, Bernardo, aí que tá crescendo. Inclusive tá chegando o aniversário do Bernardo. Então, Caio, muito obrigado pelo patrocínio. E a Top Celular é parceira exclusiva da Tomate. Você que quer equipamentos de tudo que você imaginar: impressora, microfone, tudo, tripé, pensou em qualidade, pensou na Tomate. Hoje nós temos o prazer do nosso convidado voltar. Então esse convidado já esteve presente no primeiro episódio da primeira temporada do Podfacts, em 2022, em junho, eu vi lá esses dias. Então ele foi o que abriu o caminho aqui. Tenho muita honra, muito carinho de convidar nesse momento para conversar com o meu pastor, Vinícius Santos. Bem-vindo, pastor. Amém. Casa sua. Cara, que honra poder estar aqui contigo. Amém. Que coisa boa é a gente poder ver tudo que você tem feito, o Senhor tem feito através da sua vida. E a RedeFax podendo conectar propósitos, né? Fico feliz de ver você fazendo a divulgação do nosso povo, da nossa região, da nossa cidade. E o teu coração transbordando mesmo essa conexão de propósito. Vai além do que é publicitário, vai além do que é comércio, né? Mas é bom perceber no seu coração vida, verdade. Amém. E tudo isso pelos valores e princípios da palavra. Eu me alegro muito com o teu crescimento. Amém. E eu também me alegro com a sua presença aqui, e eu estava declarando hoje, e já o podcast que vai ter maior audiência. Amém. Em nome de Jesus, porque o primeiro continua sendo. O primeiro a gente bateu 500, quase 1000. Okay. E tem vários cortes lá pra gente fazer, inclusive do Adão. A Gabi vai fazer o corte do Adão, mas fica aí. Deus. Já me arrependi. Mas vamos lá. Hoje a gente tem um assunto muito especial para falar com o pastor, que tá pegando aqui, Gabi? Tá pegando, né? Isso daqui é meu, ó. Esse daqui pode ser seu também.
esse daqui é o certificado do maior centro de treinamento bíblico do mundo. É o Rema Brasil, com mais de 130 mil alunos formados, né, pastor? Então, antes de você se apresentar, fala assim, como que você conheceu o Rema e como que o Rema transformou a sua vida? Pronto. O Rema, cara, ele chegou para mim, eu jogava futebol profissional e eu tive uma experiência com o Senhor, onde aquela experiência ela foi radical na minha vida. Então eu comecei a seguir, a trilhar os princípios cristãos. Isso eu estou falando do ano de 2005, não é? E 20 anos. 20 anos atrás. E pouco tempo depois eu ingressei no Rema porque a igreja que o Senhor me conectou, por causa dessa experiência que eu tive, ela já tinha um envolvimento com a palavra da fé e também com todo o fundamento doutrinário que o Rema propõe, não é? Então o Rema foi uma consequência da experiência que eu tive. O Senhor me chamou pelo nome, eu nem tinha... nem estava na igreja, nem tinha... Não era crente, né? Não, nem tinha uma rotina cristã, nada disso. Muito pelo contrário, não é? E aí, de repente, o Senhor tratou comigo. Chegou o tempo de você ingressar no Rema Brasil, né? E quando eu acessei a sala de aula, foi extraordinário, porque é um ambiente surreal mesmo, de conhecimento, de fundamento bíblico, de crescimento espiritual, de transformação, de poder construir e ajustar os valores da palavra dentro de você. O Rema é extraordinário. Para quem está assistindo agora ainda não conhece, eu sei que tem muitas pessoas que são alunos do Rema que vão estar assistindo. O nosso pastor, ele dá aula em vários lugares do Brasil, né? Estava em Patinga agora. Há quanto tempo que o senhor, quando você se formou e quando veio essa virada de chave para você se tornar um professor do Rema? Pronto. Eu me formei no ano de 2009, no Rio de Janeiro, capital, né? E eu estava orando, o Senhor falou comigo sobre a Cidade do Aço, sobre Volta Redonda. E no ano de 2012, eu chego na cidade junto com a minha família, minha esposa e até então só o João, não é? Depois, já aqui em Volta Redonda, vem o Mateus. E nós começamos o trabalho, né? Nós desenvolvemos o trabalho com a nossa igreja. E o Rema, dar aula no Rema foi em paralelo a isso. No ano de 2012 eu comecei a ensinar no Rema e de lá para cá a gente vem ensinando algumas matérias como autoridade do crente, ministério prático, né? Então a importância de você saber da autoridade que você tem e que te foi confiada pelo nome de Jesus, pela filiação, né? Segundo a paternidade de Deus sobre a nossa vida, a herança que recebemos. E viver e compartilhar essas verdades é extraordinário, é bom demais. Escatologia, nós estamos nos últimos dias, né? A igreja está muito perto de ser arrebatada e nós vamos ter esse encontro extraordinário. Que mais? O Rema, cara, ele está revestido de matérias práticas. Uma pergunta, Duda. Família cristã, você já deu alguma vez? Família cristã eu nunca ensinei, né? Mas é uma matéria, assim, base para a nossa vida. Sim. Como um todo, né? É isso que eu queria entrar, desculpa te cortar, mas o Rema, às vezes a pessoa pode falar, eu não tenho um chamado ministerial, não quero ser um pastor, não tal, mas o Rema não é só isso, é para a vida, né? Uma escola para a vida. O Rema não forma pastores. O Rema, ele desperta ou te apresenta um chamado. Mas eu não acredito que um seminário ou um centro de treinamento bíblico, ele forma pastores. Porque o que forma pastor é o convívio e o relacionamento com as pessoas. O convívio e o relacionamento com o corpo de Cristo. Agora, o Rema, ele fundamenta muito bem o caminho para quem tem um chamado ou despertar e apresentar pelo conhecimento bíblico o que é esse chamado, mas não é para formar pastores. A ideia do Rema é poder construir bons cristãos,
desenvolver uma vida cristã saudável, construir uma vida cristã em crescimento mesmo, né? Prática, então, né? Por isso que o Rema está completamente revestido. As 23 matérias do Rema, as 24 matérias do Rema compõem uma estrutura prática para que possamos crescer na prática da palavra. Então tem família cristã, tem autoridade do crente, tem o ministério prático, tem realidade da nova criação, quem nós somos em Cristo, né? Fundamentos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então entender como fé vem, como fé sai, como fé se move, como fé opera. A gente trata sobre tudo isso no Rema e também o como que nós podemos crescer espiritualmente. Agora eu quero sentir realmente agora muito no coração, a gente não tem roteiro, a gente vai fluindo, que o Senhor ministrasse e falasse sobre a questão de o Rema não é do verbo da vida, o Rema é interdenominacional. O que um pastor e as ovelhas de uma igreja ganham que se ela procurar fazer o Rema? O que ela ganha, o que a igreja ganha se o pastor for fazer, se ele liberar as ovelhas, né, para fazer, o que pode acontecer se essa igreja topar esse desafio? Igual nós temos irmãos de outras igrejas, né? Sim. Eu sou um caso que eu já fui católico, né? Sim. E eu não congregava em nenhuma igreja. Sim. Eu entrei pro Rema e depois eu comecei a congregar numa igreja. Uhum. Porque o Rema me explicou que é necessário congregar. Certo. Então, se eu pudesse falar sobre isso. As igrejas que estão hoje aí, o senhor já ministrou algumas vezes, igrejas que não estão crescendo, né? Certo. Sobre isso. Pronto, então. Às vezes as pessoas de fora pensam que o Rema é um seminário ou um centro de treinamento bíblico do verbo da vida, né? Quando na verdade é exatamente o contrário. Não é o verbo da vida quem gerou o Rema. Uhum. Foi o Rema quem gerou o verbo da vida. O verbo da vida abraçou toda a construção doutrinária que se é ministrado na escola, não é? Então o Rema, por histórico, ele nasce nos Estados Unidos, né? Ele vem de Kenneth Hagin, e a palavra da fé ensinada e construída e desenvolvida vem dos Estados Unidos, não é? E aí o verbo da vida nasce da palavra da fé. Pastor Bud e Jen vêm para o Brasil como um casal de missionários e nasce o verbo da vida na nossa nação, por causa do que aprenderam no Centro de Treinamento Bíblico Rema em Tulsa, nos Estados Unidos. Então não foi o verbo da vida quem gerou o Rema, foi o Rema quem gerou o verbo da vida através de um casal de missionários. O verbo da vida é um ministério missionário e chega para a nossa nação com a proposta de poder potencializar a palavra da fé. Então, por que o Rema ele é interdenominacional? Porque a proposta do Rema é fortalecer as igrejas, é fortalecer as lideranças, é fortalecer os pastores, é fortalecer os membros dessas igrejas. Como você bem disse, nós temos ovelhas, nós temos alunos que são ovelhas de outras igrejas e de outros ministérios e de outros pastores, né? Nós temos algumas parcerias nesse ano letivo mesmo, de 2025, que já se encerrou, né? E a gente vê o crescimento. A proposta do Rema é poder contribuir com o crescimento das igrejas, com o crescimento das lideranças, com a conexão entre a ovelha e o seu pastor. Porque o Rema, por exemplo, ele ensina uma matéria, submissão à autoridade. Nós entendemos que não há possibilidade de alguém exercer a autoridade sem estar submisso, sem estar conectado. Por que o verbo da vida nasceu? Nasceu porque o Rema, por ensino e cronologia, entende a importância do congregar. Então, uma escola não é uma igreja. Então, as pessoas que são de outras igrejas e querem crescer e querem avançar, nós temos o Rema como uma boa opção e com uma boa estrutura para poder provocar esse fortalecimento, tanto nas ovelhas, quanto na liderança, quanto nos pastores. Eu estou voltando na família cristã. Vamos supor, estou empresário hoje. Por que um empresário ganha fazendo Rema hoje? O que uma família ganha fazendo Rema hoje? Por que ele vai investir 2 anos, né, da vida dele
para fazer o rema e o que você acredita que possa transformar na sociedade de, por exemplo, um prefeito que queira investir para os funcionários fazer o rema. Entendi, muito bom. Então, na verdade, rapaz, eu penso que o que rege a vida humana, a vida natural, são os valores e os princípios espirituais. O que rege a vida humana são os valores e princípios espirituais. Um cristão ou não, uma pessoa que crê em Deus ou não, ela está em movimento por causa de valores e princípios espirituais, mesmo que ela ainda não tenha percebido isso. Então, sendo um empresário, sendo uma dona de casa, sendo um jogador de futebol ou qualquer outra área que a pessoa esteja inserida ou envolvida, a proposta do rema, a proposta da palavra, dos valores de Deus, é poder potencializar o que essa pessoa tem de expectativa de viver. Gente, a palavra da fé, a palavra de Deus, ela promove percepções claras. Num mundo onde as percepções estão tão turvas, as pessoas não estão enxergando direito, as pessoas não estão percebendo as coisas com clareza, é tão importante nós estarmos expostos aos princípios e valores da palavra. O rema, ele vem para poder provocar isso na nossa vida, abrir os nossos olhos. Você vai ser um profissional melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser um ser melhor. Eu fui completamente mudado, transformado, eu fui afetado por essa palavra, eu fui afetado pela palavra da fé, eu fui afetado pelos valores da palavra, e isso me tornou uma pessoa melhor, me tornou um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor. Então, quando a pessoa entende que a vida natural ela é regida pelo que é espiritual e também entende que no reino do Espírito existe um inimigo e um adversário que quer impedir de você descobrir e viver tudo isso, nós precisamos estar debaixo de um guarda-chuva chamado Palavra de Deus, valores e princípios cristãos, que faz com que a gente possa estar potencializado, guardado, protegido, em paz e discernindo tempos, estações, épocas, para poder viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Muito bom mesmo. A Gabi já vai deixar agora o arroba, porque tu não já quer matricular no Rema, diretora, vai chover matrícula agora no Rema. Gabi vai deixar, o nosso existe o Rema, conta mais sobre, o Brasil é tão privilegiado, porque nos Estados Unidos só tem um Rema, então a pessoa tem que viajar para vários lugares. Exato. Aqui a gente tem o privilégio, e a gente sempre fala isso, né? Tá no quintal da nossa casa. Verdade. Volta Redonda é a única cidade, Resende também, né? Uma cidade que tem o Rema. Conta mais sobre, assim, por exemplo, lá na África tem pessoas que andam distância para estudar nessa escola. Tem algum testemunho, alguma história de pessoas que tiveram que romper, seja no financeiro, no meu caso, gente, sempre vai ter alguma coisa que vai te travar para entrar nessa escola. Às vezes, no meu caso era o financeiro, tem pessoas que é o tempo de trabalho, tem pessoas que a esposa não quer, ou não entra os dois, então sempre vai ter alguma coisa para tentar impedir. Então, você consegue contar alguma coisa? No seu caso, você viu uma coisa que quase te impediu de não fazer o Rema? Ok. Então, no Rema, o único país e a única nação que tem Rema em várias cidades é no Brasil, né? Nos Estados Unidos, nós só temos uma unidade e a pessoa que quiser fazer o Rema lá, por exemplo, ela tem que se deslocar da sua cidade e ir em direção a Tulsa para poder estar fazendo lá, porque o Rema lá não tem em outras cidades, não é? E assim funciona pelo mundo afora. Só no Brasil é que o Rema ele está em várias cidades, funcionando ao mesmo tempo, presencialmente, segundas, quartas e sextas, e dentro dessa carga, dentro dessa estrutura de 24 matérias, 24 módulos, né? No período de 2 anos.
está no quintal da nossa casa. Volta Redonda tem uma unidade e a gente acabou de encerrar o ano letivo, tivemos uma formatura linda, cara, foi maravilhoso, foi bom demais. A igreja estava lotada, foi assim, muitos visitantes, muita gente celebrando junto. E eu esqueci que você... Não, mas inclusive eu vou aproveitar para a Gabi fazer um corte e mostrar a formatura, um pouquinho das imagens da formatura, que o pessoal vai ver as formaturas. Sim, lembrei do que você falou, se eu tive algum empecilho, né? Geralmente, as pessoas quando se propõem a fazer o rema, elas vão... É claro que toda decisão que vai promover uma transformação na sua vida, empecilhos vão aparecer. Quando nós estamos a um passo de tomar uma decisão que vai ser transformadora para a gente, para mim, ou para você, ou para quem quiser viver algo completamente novo, empecilhos vão aparecer. É nesse momento que você tem que tomar, que você tem que perseverar e persistir. Não foi diferente comigo, né? Eu vivi alguns desafios para poder estar fazendo rema. Eu vivi alguns empecilhos, distância, trânsito, tempo, trabalho. Muita coisa envolvia naquele tempo e eu precisei permanecer, pisar firme, como eu gosto de dizer, para poder estar em sala de aula. Você falou sobre pisar firme, então é uma história bem interessante, né? Do sapato da Lacoste que o senhor tinha. O rema, ele tem algumas coisas, né? E aí... Rapaz, o que acontece? Quando Deus me chamou no ano de 2005, há 20 anos atrás, eu abri mão de tudo que eu vinha construindo profissionalmente e desenvolvendo. Então eu fui completamente radical. A experiência que eu tive, ela foi tão intensa, foi tão real, foi tão viva, foi tão divina, foi tão genuína, que eu abri mão de tudo e eu não pensei duas vezes para fazer isso. Eu abri mão de tudo. E é claro que não me preparei para essa decisão, eu não me preparei para essa decisão radical e chegou o momento em que o recurso acabou, não é? E agora eu precisava dar os meus passos de fé. Eu precisava estar crendo, eu precisava estar me movimentando e desde aquele tempo o Senhor já me convidava para viver o ministério em tempo integral e eu nem era pastor. E eu comecei a aprender a viver pela fé e eu comecei a aprender a estar em movimento, dependendo de Deus. É por isso que hoje, Tom, eu não negocio os valores que Deus construiu no meu coração. Eu não tenho um investidor ou alguém que esteja financeiramente construindo algo. Eu não estou preso a ninguém. Porque é Deus quem me promove, é Deus quem nos promove, é Deus quem constrói, é Deus quem provoca. E aí chegou o tempo de fazer o rema. E desafiador demais para fazer o rema naquele tempo, por conta do financeiro, não é? E o rema naqueles dias, ele tinha uma exigência bem maior no padrão de vestimenta do que hoje. Nós tínhamos que estar num padrão bem social. E eu não tinha sapato social. Eu não tinha. Não era uma rotina para mim naquele tempo utilizar sapato social. Então eu fui comprar um bem baratinho, que foi o que deu para comprar. Um muito barato, assim, uma coisa... Eu fui no camelô e comprei um sapato social. Rapaz, com poucos dias ele abriu. E aí eu brinco, não é? Que foi a primeira vez que a Lacoste... Rapaz, era um jacaré, cara, aberto, velho. Era um jacaré aberto e eu passei fita e ele abria e me formei com aquele sapato. 2 anos? 2 anos. Ô, louco! Me formei com ele. Foi, cara. Bom, foi desafiador. Passa o contato da barraca, ela veio de contar lá. Ai, meu Deus, muito cara. bom. Tempos difíceis forjam homens fortes. Uau. E, cara, eu sou grato ao Senhor por não ter negociado as propostas que o Senhor veio me... Sempre que Deus abre uma janela de oportunidade, você deve estar decidido a entrar por ela, independente do que você tem que abrir mão, não é? Sim. Então, o posicionamento firme é muito importante. Muito bom. Eu tava vindo pra cá de carona com o Lucas, né?
da Level Up, e tava falando do Rema pra ele, do padrão e tal. Aí ele imaginou assim, mas como que é o padrão? Ela falou, essa camisa assim sua não pode, tem que ser de gola, né? E o senhor falando, antigamente era muito mais criterioso e tudo. E eu tava falando de algumas pessoas na questão das mulheres, que teve algumas pessoas que saiu porque não estava se encaixando dentro do padrão. Sim. Só que não é um padrão difícil de seguir, é um padrão que a pessoa que vai na igreja já segue. Sim. Que ela pode, uma mulher ela pode ir de tênis para lá, tranquilo, de calça, não tem problema. Então não tem isso, né? Mas a pessoa precisa querer mudar, né? Tem pessoas que às vezes estão assim, bem um look que não se encaixa, de academia, por exemplo. Não vai encaixar com o Rema. As pessoas que não permaneceram no Rema e saíram por causa da roupa, o Rema, ele se chama Centro de Treinamento Bíblico Rema. Isso. Rema Brasil. Então a proposta da escola é forjar em nós um caráter cristão, né? Tom, o padrão de roupa exigido do Rema não é nada difícil de seguir. As pessoas que não permaneceram por causa disso queriam chegar lá de maneira muito exagerada, sabe? Então, assim, as pessoas dizem, mas eu não sou religioso. As pessoas estão confundindo bom senso com religiosidade ou dando justificativas de que é religiosidade usar de bom senso segundo o padrão cristão. Rapaz, a mulherada queria chegar lá a vácuo. Falei, não, moço, não é assim não, né? Tem um padrão mínimo, tem um padrão de decência, de ordem, né? E para poder estar num comportamento cristão, né? Sim. E o senhor falando sobre isso, acho que o Rema poderia até ajudar algumas academias aí, né? Tem academia que é difícil de entrar. Deixa eu dizer, olha, o Rema, ele não vai... Não é a academia que define, sabe, o ambiente. Somos nós. Exatamente. Somos nós quem definimos. O Rema, ele não vai... As pessoas que não têm Cristo, para elas é natural. É natural. Cara, e tá tudo bem. Elas não sabem. Elas não sabem o limite do bom senso. O que me chama a atenção são pessoas que se dizem cristãs, são pessoas que se dizem ser cristãs e que leem a Bíblia ao ponto de questionar valores da palavra, em nome do que preferem fazer e de como se vestir. E aí, essa pessoa que se diz cristã está no mesmo padrão e se adequando ao padrão daqueles que não estão enxergando direito, e ainda quando chega para um centro de treinamento bíblico, questionar o padrão proposto para a escola. Rapaz, e aí eu penso, a pessoa que não fica, ela na verdade, ela só antecipou. Ela encontrou um motivo para sair, né? Ela só antecipou o que aconteceria em algum momento. Sim. Ela nos livrou de um trabalho. Porque se a pessoa não quer mudança, então não faça o Rema. Agora, se você quer mudança, faz o Rema, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser completamente transformada. Se você quer mudança, siga o pastor Vinícius Santos, que já mudou quantas vezes, pastor, de casa? Eu tava pensando ontem, 24? Não, 24 não. Mais, né? 36? 20 vezes, 21 vezes, eu acho. E só morou em Volta Redonda. Lá você nunca mudou. Rapaz, deixa eu te dizer, eu brinco com isso, mas eu acredito ter um teor de verdade nisso. O Senhor me confiou... Missionário em Volta Redonda. O Senhor me confiou uma igreja local. E tenho pastoreado a igreja com muita alegria, com muita paixão, com muita verdade, com muita alegria. Mas eu quando tive a experiência com o Senhor, a percepção que eu tinha é de que eu ia desenvolver um ministério itinerante. E eu recebo muitos convites para estar em outros lugares, né? E eu tenho segurado o máximo que eu posso para poder estar na igreja local, né? Então eu penso que essas muitas mudanças dentro da cidade é para amenizar... O seu país, né? Seu país, você fica viajando nele de Volta Redonda. Conhecendo os bairros. Eu Já sou apaixonado pela cidade e eu vou conhecendo os bairros. Então, ó, essa é pra Redfacts, pro VRFacts. Qual que é o melhor bairro de Volta Redonda? Não faz essa pergunta não. Não, melhor bairro não. Eu amo a cidade, cara. Você falou ontem, o melhor bairro de Volta Redonda. Eu amo a cidade. O melhor, você tá morando nele, eu tô morando nele. A igreja tá lá. É o melhor.
prefeitura tá lá. O bairro que eu gosto muito da Vila Santa Cecília, do Aterrado. Estamos aqui. São os dois bairros assim que eu e Bárbara, minha esposa, nós gostamos muito, né? É a Vila, acho que... O melhor é muito... Aterrado. Porque cada um Eu tem falo, o seu... Aterrado. Gente, mudem para Aterrado. Gente, é muito bom. É muito bom. A praticidade, sabe? O dia a dia, cara, é maravilhoso. Muito bom. Pastor, a gente está chegando no finalzinho já, mas tem mais uma perguntinha para a gente fazer. Uma palavra, um motivo, se o senhor só tivesse uma oportunidade de ministrar uma palavra, uma mensagem do seu coração, vinda de Deus, para a pessoa fazer o rema, se só tivesse uma oportunidade, uma frase, uma postagem, vamos lá, um post no Instagram, uma frase que fosse ir não só para Volta Redonda, mas para todo mundo, toda a terra, e ouvir por que essa pessoa deve fazer o rema. Qual seria essa frase, qual seria esse conceito de fazer o rema? Acelerar no escuro é perigoso. O rema abre os nossos olhos. Um farol, então. O rema abre os nossos olhos de uma maneira extraordinária. E eu estou falando isso para o corpo de Cristo. Eu não estou falando para quem não é cristão, estou falando para o corpo de Cristo. O rema abre os nossos olhos. É um desvendar do que é Bíblia, do que é palavra, do que é fundamento, do que é conhecimento genuíno e puro. O rema nos liberta da religiosidade. Isso. O rema nos coloca no propósito de Deus. O rema nos coloca nos trilhos dos princípios da palavra. O rema, cara, ele é extraordinário. Todo aluno que faz o rema com o coração aberto, ele sai com algumas frases, não é? É um divisor de águas. É transformador. É mudança de mentalidade. Mudou a minha vida. Cara, e é verdade. O rema, ele não cresce por uma mídia que bomba muito. O rema não cresce por conta de famosos que fizeram. Cara, o rema cresce por causa do boca a boca. Então, cada aluno que faz o rema, ele se torna esse outdoor de transformação. E é verdade. O aluno que faz o rema vive uma transformação. É uma experiência. O rema é uma experiência a ser vivida com o Senhor, e esse aluno, ele provoca isso para o outro. Rapaz, você precisa fazer, você precisa experimentar. Cara, eu estou falando aqui como aluno, eu não estou falando como professor, eu não estou falando como um aluno que um dia esteve em sala de aula e experimentou algo. Cara, foi transformador. O que eu ensino hoje, o que eu prego hoje, o que eu transmito hoje, o que eu comunico hoje, o que eu tenho como conceito bíblico interpretativo, a exegese, a estrutura do texto, a percepção do texto, cara, é tudo via rema. E, cara, é maravilhoso, é extraordinário. É isso. Então eu vou fechar aqui com a frase do Paraninfo, né? Do Isaac. O que ele falou? Faça o rema. É isso, não tem o que falar. É prática, né? Eu fiz o rema, transformou minha vida. A Gabi está fazendo o rema, a diretora fez o rema. Então, e as pessoas que estão aqui vão fazer o rema também, todo mundo vai fazer. Sabe, pastor, eu queria que a gente encerrasse aqui com uma oração mesmo para o ano de 2026, declarando dos alunos que vão chegar, os alunos que vão continuar, e realmente um clamor mesmo. Eu acredito que políticos, vereadores fazendo rema, em nome de Jesus, sabe, autoridades fazendo o rema, empresários, pastores, liberando suas ovelhas. Então, se eu puder fluir nesse tempo que a gente tem final, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te damos graças por essa oportunidade extraordinária de poder comunicar a tua palavra através dessa plataforma que nasceu no seu coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor está preparando o caminho para que corações sedentos e famintos possam receber dessa influência chamada Palavra da Fé, chamada Rema, Sem Treinamento Bíblico Rema, e nós cremos que uma multidão de sedentos e famintos o Senhor liberou por profecia, que nos últimos dias
o Senhor derramaria fome da tua palavra e nós temos o ambiente propício para alcançar saciar essa necessidade. E eu creio em o nome de Jesus, conexões divinas. Eu declaro conexões divinas, corações encontrando o endereço da escola e se conectando para que o seu nome seja engrandecido, o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado. Por isso eu oro e creio, Pai, que o ano de 2026 é ano de janela de oportunidades, onde nós vamos ter que tomar decisões radicais para acessar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Eu oro para todo aquele que vai acessar esse ambiente, que vai acessar esse nosso bate-papo e que eles possam experimentar de um crescimento, de uma transformação, de um recomeço, de uma vida avivada no Senhor e o seu nome sendo exaltado, no nome de Jesus. Aleluia, meu Deus, gente, fantástico. Você já matriculou no Rema, né? Vamos deixar um link aqui embaixo para você matricular, entrar em contato com o Rema Volta Redonda, que é a nossa unidade aqui. Agora a gente vai conversar com a nossa Raquel, mas antes de encerrar, eu quero agradecer, pastor Vinícius, pela sua presença, sempre uma honra receber da sua vida. Vamos deixar o @ do pastor Vinícius. Eu lembro da outra vez, você estava querendo passar a sua morena no Instagram, passou, e o senhor está com quantos seguidores hoje? Uns 4 mil, né? Então, gente, se você não segue esse professor do Rema, esse ministro, siga, porque é muita preciosidade. Amém. E eu tô vendo a mudança que está acontecendo no Instagram dele, tá focado, ele tá fazendo os conteúdos, tá fazendo dancinha lá. Então segue o nosso pastor lá, porque tem muita frase, e é sobre isso. O pastor, ele pode ser o seu professor do Rema, e você vai entender mais. Segue lá, segue a Bárbara também, vou dar uma moral para da outra vez, eu não falei. Segue a Bárbara Batemarque, porque é minha mãe espiritual, ele é meu pai espiritual. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Tamo junto, até a próxima, e comenta aqui embaixo se você curtiu, e comenta aqui embaixo qual foi a frase que você, como aluno do professor Vinícius, seja em qualquer unidade, qual frase que te marcou. Legal. Então a gente vai deixar um corte desse. Qual frase do professor Vinícius, qual matéria mais te marcou, e que ano, qual unidade, onde você é, porque aqui está chegando para o Brasil inteiro. Amém. Então, para o Brasil inteiro, comenta aqui embaixo qual foi essa frase, a matéria do pastor Vinícius, do professor que mais te marcou, e te espero no Rema em 2026. Amém. Amém. Eu espero você no Rema em 2026, você, seu professor, junto com outros professores de fora, do Brasil inteiro, vindo para a nossa cidade para poder servir você, para poder te abençoar. Tome uma decisão, esteja específico em Deus, e eu creio que 2026 é o seu ano de você experimentar de uma avalanche de conhecimento. O Rema, ele é revolucionador. Vem. Tom, obrigado, cara, por poder estar aqui, participar junto com você. Mais uma vez eu quero repetir o que eu disse. É muito bom enxergar no teu coração que o que você faz através dessa plataforma vai muito além do que é comércio. Amém. É você construindo conexão, é você conectando propósitos, é você querendo promover as pessoas. E isso me alegra, e eu creio que Deus vai continuar te abençoando, Amém. Vai continuar prosperando, e a rede Effects prosperando mesmo, e experimentando desse fluir do vento do Espírito. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Vocês já vão ficar com a nossa diretora. Ela é ela é maravilhosa, é um fenômeno. E você vai ver que diretora. Pessoal, nós estamos aqui agora com a nossa diretora do Rema Volta Redonda, a Raquel. Muito bem-vinda ao nosso Podfacts. A Raquel vai passar tudo. Você que já tivemos aqui com o pastor Vinícius, o professor Vinícius, falando de como que o Rema transformou a vida dele, e você já quer fazer. Então a Raquel só vai te mostrar o como fazer, né? A Raquel, que é formada no Rema. Raquel, quando você se formou no Rema? Eu sou da turma do início da pandemia, né? Eu entrei para o Rema em 2020, eu fiz minha matrícula em janeiro. Em março entrou a pandemia. Nossa. Mas aí a gente conseguiu, né, manter, e eu formei em 2021. Tá. Então você formou em 2021. Conta pra gente também como que o Rema transformou essa vida. Ah,
Foi algo mesmo divino. Você já era cristã? Eu já era cristã, já congregava, já tinha 5 anos, né, como cristã. E aí eu fui convidada para uma aula demonstrativa do Rema. E aí eu cheguei e não tinha grandes expectativas. Eu achei que seria... Quem convidou, desculpa te cortar, mas quem te convidou foi o Humberto. Humberto brota. Humberto vai brotar no podcast aqui. Humberto me convidou. Eu não tinha grandes expectativas porque eu não conhecia o Rema, eu não sabia o que esperar. Mas eu queria me aprofundar na palavra, então eu falei, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer mais da Bíblia, então vou procurar algo. E aí eu fui nessa aula demonstrativa. Quando eu cheguei lá, Deus falou comigo que era para eu fazer o Rema, que o meu lugar era ali. E aí eu comecei, ali na mesma hora como Deus falou comigo, eu já fiz a minha matrícula, mesmo sem ter recurso. Sim. Eu lembro que quando eu cheguei para o Rema, gente, já falo para você, não existe cenário favorável para você fazer o Rema. Existem pessoas que ficam esperando ter dinheiro, ter tempo, ter isso, ter aquilo. Não existe cenário favorável para fazer o Rema. E eu lembro que quando eu fiz a minha matrícula, eu não tinha recurso financeiro. Eu deixei de pagar uma conta de luz para fazer a matrícula, para pegar a promoção. E aí eu falei, eu tenho que fazer e Deus proverá. E Deus proveu. Amém. Eu finalizei o meu primeiro ano com tudo pago e ainda paguei 1 ano de uma outra aluna. Amém. Porque fé funciona. Muito bom. Olha só, tô lembrando de uma pessoa que tá falando assim, eu não vou fazer o Rema porque ano que vem eu vou fazer faculdade. Tá dando desculpa, eu não vou falar o nome, você vai ficar muito claro, mas ele vai ver esse corte, esses stories aqui, ó, tá dando desculpa, se tiver de manhã, a faculdade vai ser de manhã. Eu quero fazer uma pergunta para você, que eu não fiz pro pastor, qual a importância do jovem, 16 anos que pode fazer o Rema, né? Isso, qual a importância do jovem fazer o Rema antes de uma faculdade? É a questão, não só do jovem, mas eu vou responder primeiro do jovem, depois eu vou falar o que está no meu coração. Mas a pergunta que eu te faço, eu vou te responder isso com uma pergunta. A pergunta que eu te faço é, você está preparado no dia mau para você lidar bem e se manter saudável e pleno? Uau. Porque essa é a questão. Será que você tem envergadura espiritual por dentro, tem palavra por dentro, a ponto de se manter firme quando o dia mau chegar? Sabe, uma vez eu ouvi numa aula do Rema, o professor Diego, ele ministrou e ele falou assim... Nós não treinamos um exército num ambiente de guerra. Imagina, se a gente manda um exército para a guerra que nunca foi treinado antes, e ele vai para a guerra, chega lá, o que vai acontecer? Vai morrer. Porque não tem treinamento nenhum, não aguenta pressão, não sabe atirar, não sabe nada. O treinamento vem antes. Para que se algo acontecer, se algo se levantar, se algo chegar, a pessoa sabe o que fazer. Então o jovem, principalmente... de 16 anos, para ele é questão de vida ou morte. Uau, verdade. Precisa ter base e fundamento bíblico fortalecido dentro dele, para que esse fortalecimento prepare ele para a vida, não só para a faculdade, para a vida, para que ele saiba lidar com a vida, além de amadurecer, fazer ele amadurecer. Tem jovens que fazem o Rema que a pessoa não acredita, vê que tem um rostinho novo, mas não acredita que tem 16 anos, porque eles ficam tão mais maduros, porque desenvolvem na palavra. Muito bom. A gente tem um caso, eu quero até agradecer, porque eu aprendo muito com as pessoas. Laurinha. Laurinha é a pessoa que fez o Rema, sabe, com 16 anos. Aluna 100%, não foi? Aluna 100%. Olha só, cara, que dedicação. Foi oradora da turma também. Então, está preparada para entrar numa faculdade, viver a sua vida, né, familiar, cristã. Olha como que isso guardou o coração dela e protegeu para servir no ministério, para tudo. Então, você que está pensando, vou fazer faculdade primeiro. Gente, a gente não é contra a faculdade. Não é, jamais. Faça faculdade sim, importante. Inclusive, faça inglês da Level Up. Você que é missionário, faça inglês da Level Up, porque é online. Mas é importante você estar preparado, o que a Raquel falou. Você aguentar o dia mal, você aguentar uma ideologia, né? Não só isso também, agora falando mais da questão profissional, questão de propósito, de vida mesmo, o quão convicto você está que essa é a faculdade, que esse é o caminho que Deus tem para você. Porque muitas pessoas querem, isso não é só para jovem, adultos, qualquer pessoa quer que Deus abençoe os seus planos. Mas quer que Deus abençoe os próprios planos. Fala, Senhor, abençoa meus planos.
Mas e se, no rema, por exemplo, a gente aprende isso. E se você chegar para Deus e falar, Senhor, eu me coloco à tua disposição, me mostra qual é o seu plano para minha vida. Aí é que tá. Então a questão também da faculdade. Como é que você sabe que é essa faculdade que vai estar linkada com o teu propósito? Uau, você tem isso convicto por dentro? Deus já te falou que é essa área? Então também tem isso. O rema, ele desperta chamados. Ele vai despertar você para o que você nasceu. Então, assim, não há faculdade no mundo, embora seja maravilhosa, não há faculdade no mundo que te ensine isso. Porque só quem te criou que é capaz de te dar essa resposta. De falar, eu te criei para isso. Sabe? O dono que criou a Apple, que criou o celular, ele vem com um manual e ele vai dizer, esse celular é para isso, ele tem essas funções. Só ele é capaz de dizer para que serve. E a gente segue o fluxo. Deus é aquele que nos criou. Só ele pode falar para quê que eu fiz você nessa terra. Então a gente tem que buscar nele qual é o real propósito e qual estudo está linkado para isso. Seja faculdade, seja curso livre, o que está linkado. Igual você falou do inglês, se uma pessoa tem um chamado missionário, sim, o inglês é lei para ela precisa fazer. Então assim, não tem nem opção, eu tenho dificuldade ou eu não sei se eu devo fazer. Se você for chamado para missões, inglês você precisa. Porque você não fazer inglês, você também está desonrando o chamado que Deus colocou na sua vida. Entende? Então tem algo a ver com isso. O rema, ele prepara você para cumprir o seu chamado, para ser quem você nasceu para ser. Sobre isso. Quando eu fui entrar na faculdade, eu entrei com 18 anos, né? Formei cedo e tudo, 17 para 18 anos. E fiz o curso de engenharia. Não terminei esse curso. Acontece muito. E na época até fazia sentido, porque a engenharia foi antes daquela crise da Petrobras. Estava bombando, o salário era maravilhoso. Sim. Só que eu não sou de área de exatas, de números. Sim. E todo mundo sabe, hoje eu sei que eu sou muito criativo. Sim. Então eu nasci para empreender. Eu não nasci para estar até sua esposa trabalho embarcado. A minha mãe mandou esse dia, cara, não fez isso para mim não. É teste lá para trabalhar embarcado. Não é ela que tá mandando não, cara. Não tem coragem. Eu vou ser um passarinho preso lá dentro. Não tem como, gente. Exato. Não tem como. E olha só, se tivesse o rema naquela época, eu ia economizar quanto de dinheiro? Exato. De tempo. Exato. Então, olha o tempo que eu perdi, olha o dinheiro que eu perdi. Então eu vou falar agora, Miguel, faça o rema primeiro, depois você pensa nessa faculdade. Você vai estar certo. Você tocou num ponto muito importante. Às vezes eu recebo pessoas que chegam, vê uma propaganda do rema, manda mensagem, quanto é, como é. Aí eu respondo, porque gente, o rema, a gente não quer forçar ninguém a nada. Isso. É para quem quer. Quem quer. Então a pessoa chega, manda mensagem, eu respondo. A pessoa fala, eu não tenho recurso, ou eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu fico pensando, gente, o rema é R$10 por dia. Boa. É R$10 por dia. Aí a pessoa fala, tá caro, eu não posso pagar isso. Um exemplo, tá? Do que as pessoas me falam. Mas aí essa pessoa, às vezes, fica presa em farmácia, tem um problema de saúde, vai comprar um remédio que custa muito mais que isso. Ou está presa numa alimentação errada, gastando muito mais recursos do que isso. E fast food, isso e aquilo. R$10 por dia é caro para você transformar a sua vida? Uma academia, paga R$200 na academia, né? Aí eu fico pensando, a gente não tá falando para você que você não é livre para fazer suas escolhas, mas o quanto vale você viver uma vida de paz, você aprender a viver uma vida de paz, você aprender a andar em saúde divina, no ponto de doença nem chegar, e se ela ousar chegar, ela não fica. Amém. O quanto vale você aprender a andar em satisfação divina. Uau. O quanto vale você aprender sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. O quanto vale você aprender sobre se relacionar com as pessoas. Na sua casa, no seu casamento, com seus filhos. O quanto vale você ser transformado à luz da palavra. O quanto isso vale? Tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. R$10 por dia te para? Então você não é realmente o padrão que a gente busca de coração, que deseja transformação. Deus tem um padrão alto, né? Exatamente. Deus tem um padrão alto. E o rema é uma escola que ela tem um padrão de excelência. Eu estava compartilhando com o Lucas que eu falei, eu comecei a me vestir melhor. Depois do rema. Isso acontece. A camisa para dentro e tudo melhorou. O padrão rema, gente, fica para sempre, é e verdade. não somente vestimento, mas horário, né?
tudo é prioridade. Então, Raquel... É treinamento. É treinamento. É treinamento. É um centro de treinamento. Uma pessoa que vai para um quartel, ela aprende princípios e ela sai de lá totalmente mais madura. Se ela, de fato, Geralmente o quartel é 18 anos, né? 18 anos, Então, pensa, o Rema é um centro de treinamento bíblico para te fazer andar no padrão que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou. Isso. Então, não tem ali, é para evangélico, é para católico. Não, o Rema é interdenominacional, é para todo aquele que confessou Jesus como Senhor. Então, a pessoa é alfabetizada, tem maior de 16 anos, confessou Jesus como Senhor. Ela pode fazer o Rema, independente da igreja que ela congrega, ou se ela nem congrega em alguma igreja. Ou se ela também é pastora. Ou se ela também é pastor, se é líder de algum lugar, líder das mulheres. Gente, o Rema, ele vai trazer uma maturidade espiritual, uma envergadura espiritual para você cumprir o seu chamado, seja onde for, porque quem envia não é o Rema, é Deus. Então, o Senhor, ele envia as pessoas, mas o Rema te prepara para você ir preparado mesmo, para você ir pronto. Para você chegar lá e não envergonhar o nome de Jesus, não envergonhar o Evangelho. E não desistir também, né? E ter envergadura para suportar o processo. Hoje a gente vê, muitas pessoas falam assim, sou missionário. Mas aí, tenho um chamado para o Japão, estou dando um exemplo aqui. Sim. Cara, você sabe como que é o povo do Japão? Você acha que você não está evangelizando aqui, como que você vai estar lá? Exatamente. Entende? Exatamente. Lá é muito mais desafiador. A sua família não está lá. Aí tem pessoa que fala assim, eu tenho chamado missionário, só come arroz e batata. Aí vai para outro lugar. A cultura de alimentação é totalmente diferente. Vai pra China, por exemplo. Pra China. A pessoa é fresca para não comer um legume aqui. Vai pra China, vai fazer o quê? Comer McDonald's. E vou te falar, o Rema te treina até nisso. Porque vai trazendo clareza do que Deus te fez para ser e como você fazer isso. Raquel, a gente tá chegando no nosso finalzinho. Todo mundo já quer fazer. Quem vai fazer o Rema, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer o Rema. Isso. Não tenho recurso? Faz pela fé. Amém. Não tenho tempo? Faz pela fé. Mas comenta aqui embaixo, eu vou fazer o Rema. Todo mundo que comentar, a Raquel vai entrar em contato com você. E se você quer saber mais, Rema Volta Redonda, segue lá para você saber o nosso Instagram. E vamos deixar um link na bio também para você entrar no WhatsApp do Rema, né? Isso. Para você saber mais. Agora, Raquel, vamos falar do investimento. Sim. Até o dia 31 que vai ser lançado esse podcast, ele vai estar no ar. Qual a possibilidade de desconto para matrículas para quem vai fazer dia 31? Então, nós estamos com 20% na matrícula do Rema até 31 de dezembro, para você que é desse ano, né? Desse ano. Agora, janeiro é outro desconto, entendeu? Quando as aulas vão começar. Então, a gente vai facilitando, a gente quer facilitar a sua entrada no Rema. Mas se você é da fé, e os da fé, eles agem antes, até dia 31 de dezembro nós estamos com 20% de desconto na matrícula. Então, quanto seria esse valor de matrícula? Sai a 256, porque a parcela do Rema é 320, junto com a matrícula também 320. É uma matrícula, 10 parcelas ao longo do ano. E já são incluído, são 2 anos. Então, por ano, você paga uma matrícula e 10 parcelas. A matrícula paga no ato, a parcela começa a pagar em março. Geralmente é de março a dezembro. Então a pessoa tem um tempo. Isso, ela dá o passo de fé, aproveita o desconto. Então você que está vendo agora, você investe. Pode passar cartão? Pode passar cartão, pode mandar Pix. A gente envia, pode fazer pelo WhatsApp, porque a gente envia o link, manda tudo para facilitar. E você fazendo até dia 31 de dezembro, você vai pagar 256 na matrícula. Aí você já garante descontão de 320, né? Economizar aí R$70, mais ou menos. Já dá para comprar um panetone, viajar. Raquel, outra coisa também que eu quero falar com você é o seguinte. Vamos fazer o convite para pessoas de fora de Volta Redonda? A gente está aqui no Sul Fluminense. Por exemplo, Angra dos Reis. Tem como fazer? Tem pessoas que fazem faculdade na UGB e tal. Estou fazendo propaganda aqui, ó. UGB. A nossa primeira... O Rema nasceu em Volta Redonda em 2018, mas já tinha uma turma de Volta Redonda que fazia no Rema Resende. Para eles se locomoviam, eles buscaram, juntaram e pagavam. A antiga diretora fez em Resende, né? Isso, a antiga Renata.
ela juntou com a turma, eles pagavam a van para levar e buscar. Então quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Então eles davam um jeito. Quem é de Angra pode juntar a caravana e vir também fazer o rema, porque não tem rema em Angra. Isso, mas tem por em Volta enquanto, Redonda. tá chegando, hein? Pastor David, tá chegando o rema aí, hein? Mas tem em Volta Redonda. Então o rema Volta Redonda ele tá aberto, né, para você que quer. Então vamos lá, então. Ó, eu vou declarar sobre a cidade de Angra, Amém. sobre a cidade de Rio Claro, Amém. cidade de Barra do Piraí, Isso. Pinheiral, Pinheiral, nós temos lá, Pinheiral. Qual que você falou? Piraí. Piraí chegando. Cara, várias cidades. Você que é da palavra da fé, você que acredita em Deus, eu tenho certeza que aqui não é pessoas falando, é Deus fluindo na nossa vida. Isso. Sabe, que Deus transformou minha vida. Cada um de nós não é o rema, é a Bíblia. É isso aí. O rema é a Bíblia. O rema é só o veículo Isso. que vai levar você na maturidade. Porque o que te liberta é a palavra que o rema Praticada, ensina. né? A palavra praticada. Praticada. Então o rema, ele é só o veículo. Isso. A escola é só o veículo. Você tem que acelerar e dirigir. É isso aí. Ah. Agora, que veículo que você vai aprender a amadurecer? Você pode ir de jato, de foguete, eita. você pode ir de jegue. Aí eu contigo. Eu vou de O Boreal rema- da Renault. O rema é o veículo. Como é que tá seu coração para aprender? Aí é que tá. Então, Barra Mansa, a gente tem muitos A alunos gente de não falou Barra Barra Mansa. Mansa, A gente gente. tem muito aluno de Barra Mansa, então, sabe, nós chamamos mesmo a resistência os de coração com fome e sede pela palavra, os que querem crescer, os que entendem que do próprio jeito não tá dando certo, que quer aprender a fazer do jeito de Deus. Esse é o coração, perfil do rema. É isso. Antes de eu estar no rema, eu tava fazendo um outro curso, a pessoa falou rema comigo. Eu falei, o que é isso? Aí comecei a pesquisar. Aí não encontrei, porque eu não botei o H, talvez, né? Aí eu não sabia. Verdade. Aí tá com aquela fome, sede de estudar a palavra e tal. Tô comentando com o Lucas que eu leio Provérbios há 5 anos já, né? E aí eu fiquei pensando assim, e aí uma pessoa, a Edmara da InfoTime, me chamou para um discipulado na casa dela. Aí eu tava lá, Maravilhosa. aí o pastor Vinícius estava lá naquele dia, a Renata estava lá, aí falou assim, vai ter aula aberta do rema. Eu falei, quê? Rema? Eu falei, é rema? Já ouvi falar. Aí eu falei, entendi agora. E aí eu entendi que eu deveria estar ali. Então, tenho certeza que Deus já soprou alguma coisa para essas pessoas de estar no rema. É isso aí. Elas já estão com fome e sede. O rema só totalmente mostrando o banquete para elas ser servido. A gente está chegando na época de Natal. Isso. Então, o Natal tem uma mesa tão bonita, né? Tão coisas materiais boas, lícitas. Mas imagina só, um banquete de Deus. É isso aí. A gente tem para fechar, você vai se despedir, mas a gente tem um aluno nosso que ele formou comigo, que ele falou assim, ele sonhou que ele estava numa sala de aula e que tinham pratos. E esses pratos não eram comida, assim, física, era palavra. Eu lembro dele ministrando. E ele é esposo da Claudinha, né? Isso, Não o tô marido da lembrando- Claudinha. Não tô lembrando o nome, o esposo da Claudinha. E ele falou assim, que ele sonhou, e ele falou assim, e até que ele conectou, entendeu do rema, e Deus mostrou, e ele formou no rema. Exatamente. Então eu sei que você já está desejoso para fazer, porque não é a gente que botou no seu coração, Não. é Deus que já tem comunicado para você. Então, Não é um convite natural. Então é sobre isso, o pastor falou, o rema ele tem marketing, mas não é o principal, é o Espírito Santo que vai fluindo isso aí. sobre isso. Então, Raquel, a gente precisa do seu convite final. Agora, a última parte, o ciclo está sendo fechado aqui, o portal está sendo fechado. Como que a pessoa garante 20% de desconto? Ou como que ela fala, não, vou esperar ano que vem uma aula aberta? Explica pra gente sobre isso. Olha, se você quer uma aula do Rema, eu já tenho várias aulas gravadas, eu posso enviar para você no WhatsApp, é só você chamar, Legal. né, nesse WhatsApp que está aqui, e você escuta algumas aulas e vê. Nós temos tanto em vídeo quanto em áudio. E sobre fazer matrícula, não existe cenário favorável para você fazer o Rema, porque o diabo não quer que você se desenvolva, ele não quer que você cresça e nem que viva aquilo que Deus te fez para ser, né? Então ele vai tentar atrapalhar mesmo. Mas quem que manda? Né? Então é você que decide, e se você quiser, nós estamos aqui para servir você e ser esse veículo que vai te levar até onde Deus criou, até onde Deus planejou para sua vida. É sobre isso. Então,
Vamos deixar agora embaixo o link, né? Isso. Vamos deixar o link aqui embaixo para você matricular. Você que já quer, já definiu, tá aqui embaixo. Ó, eu acredito que desse podcast vão ter umas 12 pessoas. Eu acredito que é mais. Porque... Não, no mínimo. No mínimo 12, mas vai chegar mais, porque Deus tem atraído mesmo. Pessoas de outras cidades, Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral. Mas quando chegar no número 12, eu te aviso. A gente dobra a meta, faz igual a antiga presidente. Raquel, muito obrigado, tá, pela sua presença. Raquel vai ser sua diretora em 2026, então fica à vontade, já manda mensagem para ela, não é comigo. Eu posso falar o que transformou na minha vida. Então eu quero deixar também o Instagram da Raquel, do Rema, @Rema Volta Redonda, o da Raquel. Qualquer dúvida, entre em contato com ela e é sobre isso. Gente, o Rema, ele é tão fantástico que o seu filho também pode fazer o Rema Kids. Isso é fundamental, é sensacional. Então, eu sou suspeito para falar, né? Você é professor, né? Então, o Tom é professor do Rema Kids, mas a sua criança não te impede de fazer o Rema. Inclusive, eu, para servir no Rema, levo a minha criança para ficar lá no Rema Kids, e você tem toda essa facilidade para que você consiga se desenvolver no Senhor e a sua criança receba da palavra. É isso, e o seu filho ele não está passando o tempo, ele está recebendo de uma palavra e crescendo. E eu quero também no próximo ano ter a formatura do Rema Kids aí. A gente tem que ter um número maior de crianças. Isso. A turma desse ano foi menos crianças, mas nós queremos aí numa turma com mais crianças para fazer a formatura deles. E é isso, enquanto os pais estão recebendo o conteúdo da palavra, os filhos também estão. São as mesmas matérias, porém na linguagem deles, com brincadeiras, com diversão, com palavra. E você pode chegar em casa e perguntar para o seu filho, que você vai ver que ele vai te falar a Bíblia. Gente, a gente está chegando ao final do nosso Podfacts. Muito obrigado. Foi um Podfacts muito especial. A gente está no 7º episódio, véspera de Natal. Então eu quero desejar para você, acho que esse podcast vai sair perto do Natal, um excelente Natal, né? Eu quero mais uma vez reforçar, mesmo que você seja criança, Papai Noel não existe. Existe Jesus. Jesus, ele morreu por nós e ele é o verdadeiro sacrifício. Amém. Então, que realmente Jesus esteja na sua ceia de Natal, em toda a sua vida e no Rema 2026. Amém. Não sei o que eu posso te dar de presente de Natal.